Jericó, quando Deus ele chama Josué para tirar o povo, para levar o povo para uma grande conquista, a motivação dele era em Deus. A primeira motivação era em Deus. Ele acreditava que o que Deus ia fazer é muito além dos seus olhos e muito além do seu pensamento, porque Deus ia operar o milagre. Primeira certeza, Deus falou assim: olha, assim como eu fui com o teu servo, meu servo Moisés, eu serei contigo. Uma confirmação que tudo que ele fizesse, segundo o princípio da palavra de Deus, ia dar certo. E para derrubar as muralhas das nossas vidas, nós temos alguns princípios para chegar a derrubar a muralha. Não é de qualquer forma que nós derrubamos qualquer muralha da nossa vida. E as muralhas para cair, nós precisamos estar na retidão com Deus, em comunhão com Deus, no centro da vontade de Deus. Aí as muralhas começam a cair. Alguns arqueólogos dizem que foi um terremoto que derrubou aquela muralha, roeu os barros, porque ele não tinha princípio de uma filosofia de fé, e não tinha essa fé. Mas nós que conhecemos a Deus, sabe que Deus pode fazer todas as coisas, que no princípio Ele fez todas as coisas, e até no dia de hoje Ele faz todas as coisas, porque Ele está no controle da humanidade, Ele está no controle da nossa situação todos os dias. Então Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. A aliança de Deus nunca mudou conosco. Somos nós que quebramos a aliança com Deus, porque a aliança de Deus nunca quebrou com o ser humano. Toda vez que Deus faz aliança, porque Ele nos ama. Deus, no princípio do mundo, Ele nos amou primeiro. Por isso que Ele tem o prazer de derrubar as muralhas que estão se levantando em nossas vidas. Quantas muralhas Ele se levantou até o dia de hoje na sua vida, e quantas Ele te derrubou? Quantas muralhas Ele já derrubou a seu favor? A principal muralha que Deus Ele derruba para nos beneficiar é a muralha para nós alcançar a salvação. E a salvação é a principal muralha que o diabo tem colocado na frente do povo escolhido, para que eles não venham conquistar uma nova Jerusalém. Mas Deus tem projeto em nossas vidas, amém? Quantos estão felizes de glória a Deus? Vamos ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Para não ficar somente nas minhas palavras. Esse dia de hoje foi um dia muito difícil para mim. Toda vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, as muralhas começam a se levantar. Ontem eu estava muito mal de saúde. E eu fui dirigir o culto de ensino, muito mal, pedi por irmão que é meu auxiliar. E eu falei para ele: irmão, dirige o culto para mim, que eu estou muito mal. Não tinha nem voz, por conta de uma alergia que eu peguei. Estava arranhando minha garganta, parecia que tinha um vidro na minha garganta. E na oração de uma hora de ontem, e eu fiquei na oração, comecei a orar e clamar a Deus: Senhor, eu vou fazer a tua obra. Queira a garganta fechar, mas o Senhor pode abrir 1h20, pelo menos para mim ministrar, depois pode fechar, que eu já falei a sua palavra mesmo, está tudo certo. Mas eu orando a Deus, o Senhor me visitou na madrugada, e eu acordei bem, e já fui até trabalhar debaixo da chuva, para glorificar o nome de Deus. Não adianta a barreira que o diabo coloca, ele se levanta, mas se levanta para cair. Não adianta ele tentar acontecer o certo, porque o projeto de Deus é muito maior em nossas vidas. Amém? Vamos lá no texto que está. Eu só vou ler o texto central da campanha, para que nós viemos ter aquilo que Deus vai ministrando nos nossos corações. Amém? Livro de Josué, capítulo 6,
Livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3 em diante. Vamos ler esse texto. Quantos acharam? E vós, com todos os homens de guerra, rodearam a cidade e cercando uma vez assim fareis por 6 dias. E os 7 sacerdotes levantaram 7 trombetas de chifre de carneiro, e adiante da arca do 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Aos sacerdotes tocaram as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre e de carneiro, ouvido voz de sônico de trombeta, e todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, e levem 7 trombetas de chifre e de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai a rodear a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, e passaram, tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguia, e os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando a trombeta. Ia os sacerdotes. Porém ao povo de Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entrando no arraial, e passaram a noite no arraial. E depois Josué levantou na madrugada, e os sacerdotes levantaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente, tocando as trombetas. E os homens armados iam adiante dele na retaguarda, e seguiam atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando, tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade. Segundo dia voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir a alva, da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Amém. Nós olhamos no texto, no livro de Josué, a história sobre Jericó. A Bíblia diz que Deus ele deu meta para Josué rodear aquele muro, aquela cidade de Jericó. Eu não vou me entender muito na profundidade sobre a história de Jericó, que vai demorar mais ou menos 20 minutos. Vou falar a altura, a profundidade, aonde que fica, sobre o mar, e aí vai tomar muito tempo se eu explicar a localidade de Jericó, o nome, por que chama Jericó, por que Jericó foi amaldiçoado, qual era o propósito. A visão do texto era qual era o propósito de Deus sobre a cidade de Jericó, porque lá em Jericó tinha lá pessoas morando em cima do muro de Jericó, tinha lá aquela prostituta chamada Raabe, e o propósito de Deus era salvar aquela família, que era a família, o projeto de Deus. Mas Deus já tinha feito uma promessa a Josué que ia dar aquela cidade de Jericó. Jericó era muito grande, era 32 quilômetros de extensão, era uma cidade
Deus descansa, Ele sempre está trabalhando a seu favor. Deus, Ele sempre está trabalhando, irmão. Então, quando a gente vê na numerologia, o número 7 é a ordem perfeita de Deus, é a perfeição. Então Deus, Ele começa a chamar Josué e dá aquela estratégia para ele dar a volta, porque nós precisamos ser preparados para ganhar a vitória. Como a gente quer dar um grito de vitória se nós não estamos preparados para dar um grito de vitória? Quando você vê no campeonato paulista, campeonato brasileiro, todas as equipes é preparada com jogadores bons para nós termos um objetivo. É um campeonato, então tem metas para chegar. É assim a nossa vida, nós precisamos se preparar. A primeira volta é a volta da certeza. A segunda volta é a volta da consagração. Precisamos consagrar a nossa vida. Se nós não orar, não buscar o Senhor, o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, no verso 3, é um texto muito conhecido daqueles que oram. Clama a mim. Coisas grandes e firmes que não sabem. Olha só, esse é o grito. Clama a mim e responder-te-ei. E ele fala de coisas que é grande. Então, no nosso ocular, aqueles homens, quando olharam o muro de Jericó, era muito alto, era 9 metros, diz o arqueólogo que era 9 metros de altura. E de outros diz que era 6 metros de largura também. Você vê que era uma muralha, quem passou já viu com um presente assim de longe, assim, vê aquelas muralhas altas. Então, é impossível aquela muralha ela cair no seu ocular. Na sua visão é impossível aquilo acontecer. Mas aquele povo viu muitos milagres lá no Egito. Porque Josué, filho de Nun, era um daqueles que tinha um espírito de igual de Caleb, um espírito de valente, um espírito que acreditava naquilo que Deus ia fazer. Porque ele viu Deus fazer, ele viu Deus falar com o povo, ele viu os milagres de Deus lá no Egito, ele viu o povo comer maná que descia do céu, ele viu o povo atravessar o mar vermelho, era uma parede altíssima de água, e eles passaram em terra seca, porque ele é Deus que derruba a muralha. Eu sei qual a muralha que tem se levantado contra a sua vida, irmão. Mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, essa muralha nessa noite, ela vai cair em nome de Jesus. Eu não sei qual é a muralha, mas como profeta de Deus, essa muralha cai por terra hoje em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Querido, o valente tem se levantado todos os dias contra a nossa vida. Mas nós temos um mais valente que vence o valente por nós todos os dias. A primeira muralha que nós temos que buscar para cair nossas vidas é a muralha da incerteza. Sabe por que muitas vezes a gente não conseguimos nossos objetivos? Porque colocamos um será na nossa vida. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? O nosso Deus é um Deus de certeza. O nosso Deus é um Deus de objetivo. Tudo aquilo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele não vai se arrepender daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. A única muralha que nos afasta de Deus é a muralha do pecado. Você vê que abaixo do texto ele vai falar sobre anátema, quer dizer maldição. Sobre anátema. E ali ele amaldiçoou aqui na cidade de Judá. A Bíblia diz que eles começaram a rodear. Então Deus estava preparando um caráter daquele povo, uma ética cristã, um caráter cristão. Estava preparando aquele povo, porque ia dar uma cidade para eles presentes. Porque a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida. Aquilo que Deus determinou, Ele fará ao nosso favor. Mas porém tem o quê? Um processo para que nós viemos conquistar o nosso objetivo. Toda promessa ela passa pelo processo da promessa. A promessa não é instantânea na sua vida. Você está com a vida toda arrebentada, está fora de direção, não tem direção, não ora mais, não jejua mais, não está buscando mais a Deus. A promessa vai se cumprir na
por quê? Porque deixamos a casa do Senhor. Deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E por isso, as barreiras começam, as muralhas começam a se levantar. E elas se levantam devagarzinho. Porque o diabo não tem pressa de levantar as muralhas na nossa vida. Ele não tem pressa. Porque o reino das trevas é bem organizado. Ele não tem pressa. Às vezes a gente pensa que está tão bem, olha, com uma aparência bem, nessas muralhas o pecado está subindo nas nossas vidas. E nós precisamos vencer a muralha. As muralhas que têm se levantado em nossas vidas. Então Deus começa a falar assim: olha, Josué, o versículo 13 diz assim: pois todos os homens de guerra rodearei a cidade, cercando a uma vez, assim farei por 6 dias. Então cada dia eles davam o quê? Uma volta, para ver qual era a motivação deles naquilo que Deus tinha determinado. Então eles deram a primeira volta. Você imagina uma volta daqui até o emissário. Você vai e volta. Você vai e volta. E você não vê nada acontecer. Mas no calor, o próprio Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. E muitas vezes Deus não está anunciando o que está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes Ele está fazendo e nós não estamos percebendo, porque perdemos o discernimento do Espírito. Estamos preocupados com as coisas alheias e esquecemos de buscar as coisas que estão no céu. Porque quando a gente estamos ligados no trono da graça, a gente está com discernimento do Espírito Santo. Porque o Espírito está nos dizendo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes a gente começa a fazer um monte de coisas e essa estratégia de tirar a atenção do nosso foco. Ele tira o nosso foco. Ele tem a estratégia de tirar. Hoje está chovendo. Vai para o culto não. Não vai para o culto não. Hoje não vai para o culto porque está chovendo. Não vai para o culto. Aí vem aquela dúvida. Abre a janela. Está chovendo. Não vou não. Não vou não. Eu vou ligar para o pastor, porque hoje eu não vou porque está chovendo, sabe? Eu estou meio gripadinho e não vou. Aí você perde a tua motivação. Porque Deus está te dando motivação para você chegar a quando você fazer tudo aquilo que Ele determinou, você vai dar aquele grito de vitória. Ninguém dá grito de vitória se não tiver motivação. Nós temos que ter motivação naquilo que nós fazemos, irmão. Qual é o nosso objetivo dentro da igreja? Qual é o nosso objetivo? Ser mais um culto? Ser mais um participante do corpo presente? Ou somos adoradores de um Deus vivo, que adoramos Ele em verdade e acreditamos naquilo que Ele vai fazer na nossa vida? Um dos motivos que Deus fez, começa a dar volta aí no muro. Eu fiquei imaginando grande, aquele muro, aquela volta da cidade. E dando volta. Uns dizem que é 32 quilômetros quadrados. Aí você fala, você soma aí. Quantos quilômetros você vai dar de volta? E não sabe, tem sempre no meio daqueles guerreiros, sempre tem um que tem uma incerteza. A gente não gritar para quê? Para que a gente gritar? A gente são um bando de doido? Gritar para derrubar um negócio desses? Como vai? Mas Josué, ele não desistiu, ele chamou. No versículo 4 ele disse: os 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Olha só que loucura. Mas eles andavam em adoração a Deus. Eles tocavam alegre, eles cantavam um cântico de Deus. O que Tiago diz lá na Bíblia, Tiago? Se está triste, está aflito, o que tem que fazer? Louve! 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 Eles
Jesus falou alguma coisa? Jesus ficou calado. Por que Jesus ficou calado? Porque ela de Sírio de Sidom. Era uma mulher da Síria. E aqueles judeus que podiam julgar ele ali. Aqueles judeus podiam fazer a acepção dela, mas Jesus não. Jesus não se conhece, ele trabalhou. E ela começou a falar sobre as migalhas, que até os cachorrinhos comem. E Jesus falou assim: olha, vai em paz, a tua fé curou. A nossa fé é um motivo de mudar, de derrubar qualquer muralha que vem sobre a nossa vida. Hebreus capítulo 11, de versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e as provas que não se vê. É a fé que pode derrubar a muralha. É a fé. E eles louvavam com fé. Louvavam, tocavam com fé, porque sabia que ia acontecer. Na segunda volta, por obediência, eles iam e davam aquelas voltas lá. A Bíblia diz no capítulo, no verso 5, diz assim: e será que os tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, e ouvindo o som da trombeta, todo o povo gritará com grande brado no muro da cidade, cairá. Mas só que eles deram 6, mas na última volta eles deram 7. No mesmo dia eles deram 7 voltas. Então, se você for contar, 6 mais 7 dá quanto? 13. Aí você faz a divisão na numerologia: um Deus trino e único. É o único Deus que vai fazer aquela muralha cair. Não precisava todos aqueles guerreiros todos rodear aquele sacerdote. Podia. Deus não podia dar uma ordem na hora? Quando você vê no Gênesis capítulo 1, você vê Deus dando uma ordem, numa palavra. O que ele disse? Houve luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Uma palavra de ordem de Deus, aquela muralha podia cair. Mas Deus estava motivando o povo a exercitar a sua fé inteligente para derrubar o muro. Aí é que é o que? Motivação. Colocar a fé, a perseverança naquilo que nós queremos derrubar nossas vidas. Você vê que quando você olha lá em Samuel, você vê Davi. Aquele gigante filisteu estava oportunando todo o povo de Israel. Não era importuno toda a vida. Mas aquele pequenininho ali, ele se encheu de Deus, ele falou: olha rei, olha, veio a ursa, veio o leão, veio tal, e eu consegui vencer. E aí aquele gigante maior, grandão. Aí um monte daqueles que sempre tem que falar: esse não serve para nada, esse não. Esse tinha um monte de preparado, tinha Deus no momento preparado, mas ele franjinho, todo pequenininho. Eu fico imaginando 1,60 m, 1,65 m, Davi. Pequenininho, mas o maior derrubador de muralha. Diz a Bíblia que apareceu lá e apareceu aquela muralha que tinha trazendo tristeza para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que veio aquele Davizinho pequenininho, cheio do Espírito Santo de Deus. Quem és tu, seu circunciso? Já começou a se encher de Deus. Tu vens a mim! Ele veio com aquela espadona, tirou sarro de Davi. Porventura eu sou um cão. Aí começou a se exaltar por causa do seu tamanho, sua estatura física, que era muito forte. Aquele camarada magrinho igual a eu, fraquinho igual a eu.
E aí ele diz assim: olha, tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E ó, jogou aquela pedra, aquela funda, colocou a pedra na funda e jogou sobre o gigante. O alvo era no centro. E ali ia cair aquela muralha que afligia todo o povo naquela época. Por quê? A confiança dele não estava na sabedoria humana, não estava na força do seu braço, mas a confiança dele estava no Senhor, em Deus. Deus ia derrubar aquele gigante, porque na estética, no físico, ninguém não conseguia derrubar o gigante, porque é o tamanho da espada daquele homem. É o tamanho daquele homem. Nem eu, com esse meu preparo físico, não conseguia derrubar ele. Mas Deus, ele pega até uma criança para derrubar gigante. Deus pega uma criança e dá força. Então Deus estava motivando aquele homem, um líder chamado Josué, e com seus guerreiros para vencer aquela batalha. Mas ele tinha um propósito, onde ele mandou alguém vigiar. Vai lá, dá uma olhada lá em Jericó lá. E ali, aquela mulher chamada Raabe guardou aquele servo lá, porque ela conhecia que eram pessoas diferentes, era um servo de Deus vivo. Porque quando a gente olhando para as pessoas, a gente vemos outro brilho, outro semblante, conhecemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Às vezes tem pessoas que vêm tudo arrumadão, mas texto bonito, que a gente pensa que é até crente, né? É a paz, né, pastor? Pai do Senhor. A pessoa ficou olhando assim, porque é só a vestimenta dele, é de crente, mas ele não é crente. Não tem a filosofia de fé. Mas nós, a gente tem uma identificação própria de Cristo. Porque quando você passa por alguém que é cristão, você sente o calor cristão. Esses dias eu estava de chinelo, de bermuda, fui no banco. Quando eu entrei no banco, apoio do Senhor, pastor! Eu fiquei até azul dentro do banco. O brilho de Cristo. O Senhor esteve na minha igreja pregando um dia desse, lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Você vê que as pessoas conhecem o brilho que está em nós como o brilho de Cristo. A nossa muralha, ela é visível para todo mundo ver. A nossa muralha é a muralha que dá a exaltação que Deus nos exalta através de Cristo. A Bíblia diz que, assim como Josué tinha dito para eles, o sacerdote, que depois que eles dessem toda aquela volta, eles gritassem. Mas não tem um versículo que ele diz para não gritar enquanto não mandaram. Porque tinha um segredo naquele silêncio. Não era para falar nada. E muitas vezes Deus fala que vai fazer alguma coisa para nós, na nossa vida, e o povo de Deus, ele não pode ouvir isso. Não sei qual comichão que tem no seu ouvido, na sua língua, que ele fica assim, ó. Eu vou falar, fala ou não falo, 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 vou falar. E naquele farol o diabo, ele ouviu e ó, roubou a bênção. Porque tem coisas que nós precisamos ficar calados. Certa vez, Zacarias estava no templo orando, um anjo chegou até lá e falou para ele: Zacarias, eu vi a tua oração, e já falou o que ia fazer para ele. Mas ele falou dentro do templo, que o templo estava cercado de anjos. Mas ele falou: eu vou ficar lá do tempo, período sem falar, até que venha a promessa se cumprir. E muitas vezes a gente somos dessa forma, a gente falando, Deus falou que vai fazer isso, e vai espalhando. E as pessoas começam o quê? Botar o quê? Barreira. É ruim, Deus não vai fazer nada não. Aí já começa a orar
ao contrário. Por que ela e por que eu não? Por que ela pode e eu não? Por que o Senhor colocou ela e comigo não? É o tempo de Deus para falar conosco. Tem momentos em nossas vidas que Deus fica no silêncio. Tem momentos das nossas vidas que Deus ele faz sem anunciar o que está fazendo. Muitas vezes o pastor sabe o que vai acontecer, e muitas vezes o pastor não pode falar, porque o pastor é o que liga a oração do céu, amém? Não é ele que liga. Quando o pastor levanta de madrugada e está orando para uma pessoa, Deus deu uma direção, não deu direção para ele? Então Deus está revelando a ele o que vai acontecer com você, o que ele vai fazer. Então o pastor ele fica muitas vezes te analisando. Quando eu fui consagrado lá no presbitério, o pastor estava orando já um tempo. Mas antes de Deus falar com o pastor, tinha falado comigo, eu fiquei calado. Eu chamei a minha esposa, quando ela me ajudou, falei, amor, o Espírito de Deus falou que vai me consagrar presbítero. Eu era recente consagrado diácono. A minha alma ardeu, eu falei, meu Deus. E eu fiquei assim, passou-se 6 meses, aconteceu aquilo que Deus tinha falado comigo. Mas eu fiquei calado, eu falei para minha esposa. Mas para isso, para me mudar, chegar ao grande de vitória, eu precisei rodear um monte de princípio, um monte de barreira para me chegar ao presbítero. Para ser presbítero não é de qualquer forma, não. Para ser presbítero não é do que nós pensamos, não, mas tem que ser um homem irrepreensível, um homem que tem retidão, um homem que tem princípios da ética da palavra de Deus, um homem que tem retidão com Deus, um homem que tem compromisso com a obra de Deus, um homem que obedece todos os princípios do pastor. Então, muitas vezes, a gente perdemos a bênção por falta de obediência. Aqui Josué estava com total obediência e delegando aos sacerdotes tudo aquilo que Deus tinha nos mostrado para ele. Ou pensa que Josué não sonhava com a conquista de Canaã? Pensava ou não pensava? Na entrada de Canaã? Pensava ou não pensava todos os dias? Sonhava ou não sonhava? Qual a entrada triunfal de Canaã? Mas mal ele sabia que ele ia ser o canal de bênção, o conquistador para aquele povo. Você vê que Josué, o nome dele era Oséias, é isso? Então Moisés chama ele e falou, a partir de hoje o seu nome não é mais Oséias, e troca o nome de Josué, porque muda o significado do nome dele, se chama-se o Salvador, o que salva. E o que aconteceu? Ele estava salvando o povo, levando o povo para uma terra que manda leite e... Porque a maior barreira era no Egito para eles. A maior barreira era a escravatura que tinha no Egito, dava os escravos de quem? Do povo que tinha pecado, do povo que era idólatra, do povo que adorava um monte de Deus. Mas o povo hebreu tinha uma tenda que não parava de adorar Deus. E Moisés todo dia falava da palavra de Deus para o povo. E como Moisés conhecia tanto os princípios de Deus, ele dava para o povo. Se ele não foi criado nos costumes hebraicos, ele foi criado nos costumes do Egito. Como hebreu? Sabe por quê? Porque quando o hebreu nasce, é citado as primeiras palavras hebraicas, dizendo Adonai Elohim, quer dizer, o Deus único, o Deus único, o Deus único, o Deus único. Eles já pequenininhos, eles ouviam já dizendo quem era o Deus dos hebreus. Então eles aprendiam todos os dias, então ele conhecia. E ali a revelação de Deus veio sobre a vida dele, para que ele viesse ensinar o povo.
estamos obedecendo. Hoje em dia, os obreiros das igrejas, eles querem passar por cima da autoridade pastoral, da autoridade do mentor da igreja. E aonde tem um monte de obreiro sendo quebrado, um monte de crente sendo quebrado por falta de obediência. Tem coisas, irmão, que a gente, no nosso pensamento, a gente não aceita, mas submete, porque a gente está debaixo de uma obediência, estamos debaixo de uma autoridade. Porque se a autoridade nos delegou, a gente tem que fazer. Aí o assunto é dele e com Deus. Ó, Senhor, ele aqui. E tudo que os nossos pastores nos ensinam é para que lá na frente a gente venha ser beneficiado por Deus. Eu fui repreendido pelo meu pastor, mas ele tinha um propósito nisso aí. Toda vez que ele dizia que ele tinha um objetivo amanhã na minha vida, olha, essa muralha tem que cair. A muralha do quê? Do biquinho. O pastor só tem que dizer assim, não. Se ele falar não, o crente fica. Ele começa a chorar, eu quero me APT. Me dá minha APT, o pastor brigou comigo. Falar para o pastor, me dá minha APT, eu vou chorar, o pastor brigou comigo. Me dá APT. Então o que acontece? O objetivo do nosso pastor nos ensina a derrubar uma muralha da desobediência. Porque a obediência é delegada à bênção. A gente não somos igreja. E Deus estava preparando você se fortalecer naquela jornada ali em Jericó. Ali estava formando o caráter daqueles que iam permanecer na igreja de Jesus. Porque ali Deus peneirou um monte de guerreiros. Porque nem todos que estão com a espada é guerreiro, pode acreditar. Nem todos que estão com a espada são guerreiros. Porque na hora da batalha eu vejo um monte de correr. Pastor, vai lá. Ah, pastor, não dá. Você sabe que eu tenho. Mas bota um monte de compromisso. É uma das muralhas que tem. Está sobre muitos crentes. Essa muralha. Nós queremos conquistar a vitória. A vitória é liberada quando nós obedecemos aquilo que nós colocamos em nossas vidas para fazer. Ou fomos comissionados para fazer. Então nós precisamos fazer conforme a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos lá. Versículo 6. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança. E os sete sacerdotes levem 7 trombetas, chifre de carne diante da arca. E disse ao povo: passai a rodear a cidade. Quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. 7 sacerdotes levaram as trombetas e chifres de carneiro diante do Senhor e passaram a tocar a trombeta da arca da aliança do Senhor. E seguia. E os homens armados iam adiante na retaguarda e seguia após a arca, andando, tocando as trombetas. E iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritai, nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então ele já
ser da nossa vontade, da nossa carne, mas sim da vontade de Deus. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que a gente fazemos sem a direção de Deus, nos traz transtorno. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. Então as bênçãos de Deus, ela nos deixa alegre, feliz, não traz transtorno para a nossa vida, porque está na direção de Deus. Entendeu? Então nós precisamos colocar a arca da aliança, que é a presença de Deus na nossa vida. Senhor, posso ou não posso? Eu fui comprar um carro um dia desse, e eu todo feliz, a carta nova, fui comprar um carro. Fui lá, nem avisei a minha esposa, olha só. Cheguei lá, quero comprar esse carro aqui, 36, um carnê que parecia aquela pasta mesmo, tanto da prestação do pagar. Olha só, que embaraço que eu ia entrar. A mulher da loja, ela ficou tão feliz que na hora ela deu um salto de alegria. Estava tudo certo. Aí eu saí da loja, cheguei em casa, o meu coração começou a se entristecer. Aí eu falei para minha esposa, eu fiz isso aqui, ó, mas o meu coração está entristecido. Não, por quê? Eu falei, fui na ver comprou um carro para nós, prestação de R$980, e o Porto está naquela decadência, estava passando um período muito ruim por causa da transição do governo. Eu falei, meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu fui orar a Deus. Quando eu comecei a orar a Deus, Deus falou, não mandei eu fazer isso. Aí eu comecei a chorar, e eu comecei a me desesperar, a butuca do meu ficou desse tamanho, de tanto que eu chorei. Aí pedi perdão a Deus. Aí eu fui lá e desfiz tudo aquilo que Deus me mandou. Porque estava sem a direção de Deus. Se Deus falou para mim que ia me dar, Ele vai dar. Mas eu quis passar na frente de Deus. E Deus não precisa de que ninguém ajude Ele, porque Ele mesmo é Deus. Ele faz e pronto, Ele está no tempo e acontece pronto. Pela uma palavra Ele faz e pronto, querido. Por isso Deus Ele faz. Então a presença de Deus. Até que hora eu posso ir, pastor? 10 minutos? 10 minutos. Tá, 10 minutos. Estou terminando já. Versículo 9. E os homens armados iam diante dos sacerdotes, tocavam o trombeta da retaguarda e seguiam para da arca, andando, tocando os trombetas, e os sacerdotes. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritai, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sair de palavra alguma da vossa boca, até no dia que eu vos diga, e gritai, então gritarei. E fez a arca do Senhor rodear um plano a uma vez e entrar no arraial, e passaram a noite no arraial. E depois Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes da arca do Senhor. Aí o pastor, que Josué chamou o povo de madrugada, e só os oficiais, vem cá comigo agora. Vamos orar na madrugada, na vigília, sexta-feira. O pastor já está chamando os obreiros que é para orar na madrugada, porque ele vai dar uma ordem de grito de vitória e vai acontecer, porque a palavra do homem de Deus tem muito poder. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 20, no verso 20: crê no Senhor estará seguro, crê nos seus profetas e esperareis. Então a ordem do profeta na terra, ela tem um grande poder, porque está na direção de Deus. E aí ele chamou todos aqueles obreiros ali, na presença de Deus. Foram buscar quem? A presença de Deus. Ali a arca simboliza a presença de Deus. E nós precisamos se separarmos de... Quem gosta de monte, diga glória a Deus. Eu como sou apaixonado por monte. A minha vida, ela foi o meu ministério que Cristo me emprestou, iniciou dessa forma, monte, oração e jejum. Oração, jejum. E oração e monte. Separava 15 dias.
Teve um dia que eu fiquei 3 dias dentro do monte, 3 dias, sem nada, só buscando Deus. Sabe por quê? Eu queria ter dom de pregar. Eu queria ter unção de Deus, então eu buscava. Naquele dia, no segundo dia, eu fui batizado no Espírito Santo. E saí pulando por cima dos matos, tal, Deus, o povo que eu flutuava e tal. Coisa maravilhosa. No terceiro dia, Deus já começou a me dar dom de revelação. Eu comecei a buscar. Eu buscar. Minha esposa falou, tá ficando doido. Falei para ela, olha, eu vou te ensinar como se busca um Deus, como se adora um Deus. Sabe por quê? Porque eu fiquei 25 anos no candomblé. Desde da macumbaria, eu mexia com as coisas satânicas. Então tinha uma reverência com demônios. Então, para Jesus, para o Deus de Israel, que me resgatou da terra e me trouxe para a luz, eu queria me doar todo dia, em toda a minha alma, meu espírito e meu corpo, para ser instrumento da terra, para tirar aqueles que estão na terra, para a luz divina de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. É para isso que Deus nos ensina a vencer muralha, para dar aquele júbilo, tirar aquele povo que está lá na terra para a luz divina, para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que vai alcançando todas as pessoas, aquele Evangelho que está trazendo família, está restaurando o casamento, é esse Evangelho da graça. Nós precisamos derrubar essa muralha que tem colocado aqui no Brasil. Essa muralha da incredulidade tem que cair por terra, porque o Brasil é de Jesus. Sabe por que o Brasil está de pé? Porque tem muito justo orando pela essa nação brasileira. Você vê que quando o justo ora, começa a aparecer o pecado, e Deus colocou um servo para julgar lá, aquele povo lá. Está acabando com a nossa nação, uma nação que é fértil, uma terra que produz coisas boas, uma terra que o povo que clama por um Deus que vai mudar a história da humanidade. E é por isso que Deus nos resgata, por isso que a gente ora, jejua. Eu vim aqui domingo porque eu tenho sede de Cristo. Eu não sei ficar na casa sem ir na igreja. Eu procurei, quando eu vim, eu falei assim, eu preciso ir para a igreja. E Deus falou, vai para a minha casa. E eu peguei o ônibus, quando eu deparei, eu estava aqui nessa igreja, que é a minha casa. Eu venho buscar a presença de Deus, a arca de Deus para a minha vida todos os dias. Eu saí daqui, extasiado com a palavra. Eu cheguei em casa e falei, amor, eu comi uma comida em Betânia, uma comida que foi muito gostosa. E eu estou mastigando ela até o dia de hoje. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é transformadora. A palavra de Deus ela derruba qualquer muralha das nossas vidas, irmão. A palavra de Deus ela consegue tirar todo o sofisma, paradigma das nossas mentes. Ela quebra a fortaleza das nossas mentes. Quantas pessoas estão presas em suas mentes com fortaleza, com seus pensamentos ruins, às vezes prisionados com uma depressão, mas em nome de Jesus essa depressão vai cair em nome de Jesus. Eu não sei o que o demônio está passando, mas manda dizer ao Senhor, o Deus que cura, Jeová vai curar aqueles que estão enfermos, pelo poder da sua palavra. Isso é o Deus que está aqui nessa igreja. É uma igreja. Essa igreja é uma igreja que está crescendo e muitos não estão vendo. Ei, você faz parte dessa geração que quebra a muralha. Ei, Deus te deu uma ferramenta. Deu uma ferramenta para que vocês venham derrubar a muralha. Se levanta a muralha com uma unção de quebrar chumbo. Vocês têm uma ferramenta que vai quebrar muito chumbo. Em nome de Jesus. Obreiros, não mando manda dizer o Senhor dos exércitos, está trocando ferramenta, está dando ferramenta nova, prepara as vossas mãos, porque grande é a obra de Deus em vossas vidas. Manda dizer o Senhor dos exércitos, prepara, povo meu, porque vocês vão marchar nessa noite.
Eu sinto a graça de Deus sobre esse lugar. Eu sinto a graça de Deus. Recebe a graça de Deus aí, aonde você estiver. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma enfermidade crônica, manda dizer ao Senhor: o Jeová Rafa vai chegar até a sua casa e vai dar um toque de mudança na tua saúde. Deus traz saúde nessa noite para a sua vida. Recebe a cura aí. Recebe a cura aí. Recebe a cura na sua vida. Recebe a cura na sua vida. Recebe a cura restauradora. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí. As muralhas estão se caindo. Estão caindo hoje as muralhas. As muralhas estão caindo hoje. As muralhas estão caindo hoje. Hoje a muralha está caindo. A muralha está caindo hoje. Ah, que amo isso que acontece. E a Bíblia diz que nas 7 vidas, na última virada, diz a Bíblia que eles começaram a gritar. Eles começaram a gritar. E quanto mais eles gritavam, mais chamava a atenção de Deus. Quanto mais eles tocavam a trombeta, mais a muralha caía. E quanto mais eles cantavam, e quanto mais eles gritavam, a Bíblia diz que quando Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz a Bíblia que Jesus ouviu o clamor, o grito daquele homem, assim como aquele grito que estava ali em Jericó. Diz que as muralhas começaram a ruir e veio tudo abaixo em Jericó. Diz que a história que só salvou a família de Raabe, porque família é um projeto de Deus, e a barreira do diabo, ela não vai impedir a salvação da tua família. Ele não vai deixar a sua família fracassar, porque a família é um projeto de Deus. Diga: muralha, elas caíram nessa noite. A muralha da incredulidade. Diz: a muralha da desmotivação. Diga: